Olá, pessoal. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer a correção do problema 2, né? Conforme havíamos combinado. E essa correção vai partir do princípio da leitura do problema proposto. A partir dessa leitura, nós vamos fazer o estudo do problema proposto para, então, construir o algoritmo que soluciona o mesmo. Então, o problema proposto diz o seguinte: a professora Caroline precisa de um algoritmo para calcular o valor de uma compra realizada com 15% de desconto. Sabe-se que para resolver este problema é necessário que o usuário forneça o valor total da compra, para então ser calculados 15% e ao final mostrar o total da compra, o total de desconto e o valor a ser pago. Então, como nós vimos durante as nossas aulas, né, para nós poder resolver o problema proposto, o primeiro passo é ler atentamente esse enunciado, porque é dele que nós vamos retirar todas as informações necessárias para a solução do mesmo, né. Lendo o problema proposto, então, interpretando mesmo e descobrindo o que ele pede para que eu resolva, eu preciso começar o estudo deste problema, que é retirar do enunciado a relação das minhas entradas de dados, ou seja, eu preciso verificar dentro do problema proposto quais são as informações que o meu algoritmo deve receber do mundo externo para armazenar em memória e ser utilizado posteriormente a partir das nossas instruções. Então, lembre-se sempre, eu quero retirar do enunciado as relações das entradas de dados. Então, eu quero identificar dentro do problema proposto quais são as informações que vão vir do mundo externo para dentro do meu algoritmo, para o meu algoritmo, para que ele possa processar e fornecer os resultados desejados que vão solucionar esse problema proposto. Já nessas entradas de dados, eu tenho que retirar do enunciado a relação das minhas saídas de dados, ou seja, eu tenho que identificar o que eu tenho que mostrar ao final para o usuário que, a princípio, vão solucionar este problema proposto. Achadas as entradas de dados e as saídas de dados, eu vou ter que determinar quais são as transformações e ou processamentos que eu devo fazer com os dados iniciais para chegar às minhas saídas especificadas. Aí nós temos, então, pessoal, a parte de processamento dos dados de entrada para chegar às nossas saídas especificadas. Então, lembrem-se sempre do seguinte: o nosso algoritmo em si, ele tem que receber um conjunto de dados para processar esses dados e, por fim, mostrar os resultados. Então, lembrem-se sempre, né? Primeiro, o algoritmo recebe os dados de entrada, ele processa esses dados de entrada e, então, fornece os resultados que vão solucionar o problema proposto. Então, lendo o problema proposto, a gente identifica o quê, né? O próprio problema já diz, sabe-se que para resolver este problema é necessário que o usuário forneça, ou seja, o usuário tem que fornecer, ou seja, ele vai enviar para o meu algoritmo o valor total da compra. Então, como dados de entrada, eu vou ter o valor total da compra, né? Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Dentro do estudo do problema proposto, eu coloquei como dados de entrada o valor total da compra. Como eu vou receber essa informação, eu tenho que lembrar do quê, pessoal? Toda e qualquer informação manipulada por um computador deve ser previamente armazenada em memória para ser utilizada posteriormente. Lembrem-se disso. Então, se o meu algoritmo vai receber do mundo externo o valor total da compra, eu preciso, então, alocar um espaço em memória onde vai ficar alocada essa informação para ser utilizada posteriormente. Logo, para que eu possa alocar um endereçamento de memória, eu preciso declarar uma variável que vai representar esse endereçamento de memória, que vai representar também a informação recebida do mundo externo dentro do meu algoritmo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o nome da minha variável, então, que vai referenciar o endereçamento de memória, onde o valor total da compra vai ficar armazenado com o nome de total. Aí eu tenho que definir também qual vai ser o tipo primitivo que será armazenado dentro desse endereçamento de memória referenciado pela variável total. Como eu estou recebendo um valor monetário, ou seja, o valor total de uma compra, ele é do tipo numérico real, porque eu trabalho com casas decimais. Ok. Achar na minha entrada de dados, eu vou começar a definir quem são as minhas saídas, né? Então, ele diz lá para nós, o problema proposto já diz, para então ser descontados 15% e ao final mostrar, está dizendo, ó, para finalizar esse algoritmo, ele precisa mostrar o total da compra, o total de desconto e o valor a ser pago.
Logo, como saída de dados, eu tenho o total da compra, o total de desconto e o valor a ser pago. Então, como o total da compra é o que eu recebi do mundo externo como entrada de dados, eu só vou mostrar o valor que eu armazenei na hora que eu fiz essa entrada de dados, ok? Agora, eu preciso mostrar o total de desconto. Opa, eu não tenho total de desconto lá dentro das minhas entradas de dados. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que processar esse valor de entrada para chegar a obter o total de desconto. E o meu problema proposto fala o quê? Que eu vou ter 15% de desconto no valor total da compra. Ok, então como é que eu vou fazer esse total de desconto? Eu vou ter que calcular. Se eu tenho que calcular, eu vou gerar um valor que deve ser armazenado em memória para ser utilizado posteriormente. Então, eu preciso alocar um espaço em memória, preciso dar um nome para a variável que vai referenciar esse espaço em memória, no meu caso, eu dei o nome de TD, dar um tipo primitivo para ela que vai ser real. Ok. Depois, também, eu preciso mostrar o valor a ser pago. Como eu ainda não tenho valor a ser pago, eu preciso calcular. Tendo que calcular, eu vou chegar a um outro valor que deve ser armazenado em memória para ser utilizado posteriormente, certo? Então, eu preciso alocar um espaço em memória, vou colocar o nome dele de VP, e ele é do tipo primitivo real. Então, as minhas três variáveis são do tipo real, valor numérico real. Então, eu posso declarar em uma mesma linha. Ok. Agora, eu tenho que determinar quais são os processamentos que eu faço com os dados iniciais para chegar às saídas especificadas. O total da compra eu não preciso calcular, porque já foi o valor que eu recebi do mundo externo. Beleza. Vou calcular, então, o total de desconto. Como que eu calculo o total de desconto? Eu preciso multiplicar o valor total da minha compra por 15%. Só que lá em algoritmos eu não posso utilizar o percent. Então, esse 15% ele é tratado como 15 dividido por 100. Logo, eu tenho que fazer o total da compra vezes 15 dividido por 100. Ok. A partir daí, eu tenho que também mostrar o valor a ser pago. Para eu calcular o valor a ser pago, eu preciso subtrair do total da compra os 15% de desconto. Então, o que eu preciso fazer? Pegar o total da compra e subtrair o desconto que eu calculei anteriormente. Ok, esse é o estudo do problema proposto. Agora eu tenho que pensar. O que o meu algoritmo vai fazer? Ele vai receber os dados, vai processar os dados e vai fornecer os resultados. Beleza? Então, como é que eu faço a entrada de dados? Eu utilizo o meu comando de entrada, leia. Então, obrigatoriamente no meu algoritmo tem que aparecer o comando leia total. Ou seja, eu tenho que receber do mundo externo a informação que é o total da compra. Então, eu declarei uma variável total que representa o endereçamento de memória onde a informação vai ficar alocada. E essa variável vai representar o total da compra toda vez que eu quiser manipular ele dentro do meu algoritmo. E o comando leia é o comando de entrada, responsável por colocar o ponto de inserção intermitente na tela que indica ao usuário, agora é a tua vez, de fornecer o que está sendo solicitado, para que eu possa capturar e armazenar em memória para ser utilizado posteriormente. Beleza. Aí o total da compra basta eu mostrar o total que eu acabei de ler. O total de desconto eu tenho que calcular, mas quando eu tiver que mostrar esse total de desconto, eu tenho que lembrar que o meu comando de saída é o meu comando escreval, que é o cara responsável por disparar para a tela a informação e quebrar a linha ao final. Então, vou colocar aqui, ó, ele pode receber uma string de uma cadeia de caracteres seguido do valor da minha variável, que é o TD, total da compra. A mesma coisa, eu tenho que mostrar no final o valor a ser pago. Então, com o meu comando de saída, escreval, eu mostro o valor a ser pago. Então, coloco lá, ó, escreval, tenho que mostrar, então, o meu valor a ser pago, que é o conteúdo da variável VP que vai ser calculado. Como eu tenho que mostrar apenas o total da compra, vou ter um meu escreval mostrando exatamente o valor que eu li para a minha variável total. Então, lá. Comando de saída. Escreval, então, dispara para a tela a informação e quebra a linha ao final. A partir daí, eu começo os meus processamentos. Eu tenho que lembrar qual é o comando de atribuição de dados. O meu comando de atribuição de dados é minha setinha à esquerda, ó, que indica eu vou resolver uma expressão booleana, uma expressão, e essa expressão será calculada e o resultado armazenado em uma determinada variável. Então, se eu quero calcular o total de desconto, o que eu tenho que dizer? Ó, a minha variável declarada para receber o total de desconto que atender, recebe
o que nós acabamos de comentar? A multiplicação do total da compra por 15. Quem é que está armazenando o valor total da compra? Minha variável total. Então, recebe total vezes 15 dividido por 100. Nesse momento, eu acabei de calcular o desconto em cima do valor da compra. Aí eu tenho que calcular o valor a ser pago. O valor a ser pago, pessoal, eu tenho que subtrair. Então, a minha variável declarada para receber o valor total, o valor a ser pago pela compra que é VP, tem que receber setinha à esquerda. Então, ele recebe o quê? O total da compra menos o desconto que eu calculei anteriormente, que vai estar armazenado na variável TD. Perceberam? Então, eu já tenho as minhas atribuições de dados. Agora, eu preciso organizar isso aqui. Esse estudo do problema proposto, eu vou organizar para construir o meu pseudocódigo, ou seja, o meu algoritmo para solucionar o problema proposto. Então, nós temos que lembrar, primeiro eu entro com os dados, ou seja, primeiro eu faço a entrada de dados, depois eu processo os dados e, por último, eu forneço os resultados. Então, vamos construir o nosso algoritmo. Lembre-se sempre, o algoritmo sempre inicia pela palavra reservada algoritmo, seguida do nome que eu dou para ele para diferenciar dos demais, sempre entre aspas duplas, porque o nome do algoritmo é uma cadeia de caracteres. Vou colocar aqui, ó, problema 2. O nome do meu algoritmo. A partir do nome que eu dei para o algoritmo, eu começo a declaração das variáveis, né? Então, quais foram as variáveis? A partir da palavra reservada var, eu começo a declaração. Como todas elas são do tipo real, eu vou declarar todas numa lista. Então, nós temos total, TD, de total de desconto, e VP, valor a ser pago. Então, vamos lá declarar, ó. Total, TD, total de desconto, e VP, valor a ser pago. E todas as variáveis são do tipo real. Então, lembre-se da sintaxe, né? Então, a sintaxe é, a partir da palavra reservada, declaro as minhas variáveis, separando cada uma delas por vírgula. Não posso utilizar caracteres especiais para dar nome para minhas variáveis. Não posso iniciar por uma letra, sempre por sublinha ou por uma letra. Então, não posso iniciar por um valor numérico, né? Sempre por uma letra ou sublinha. Mas ela pode ser alfanumérica. Utiliza sempre letras minúsculas, tá, pessoal? E se a variável for composta por duas ou mais palavras, unificar essas palavras que compõem o nome da variável, utilizando sublinha ou simplesmente juntando. Então, declarei a lista de variáveis, separando cada uma delas por vírgula, ao final, 2 pontos e o tipo primitivo que elas vão assumir, no meu caso, real. A partir daí, início e fim algoritmo. O início e o fim vão delimitar o corpo principal do nosso algoritmo, onde a partir dele tudo vai acontecer. E é dentro dele que nós vamos colocar todas essas instruções que devem ser executadas sequencialmente para solucionar o problema proposto. Então, lembrem-se sempre. Primeiro, o que eu faço? A minha entrada. Então, eu pego lá a minha entrada, que é o leia total. Li os valores, calculo, ou seja, leio, processo os valores de entrada, ó, processo para chegar aos resultados finais, então minhas atribuições de dados, e por fim eu forneço os meus resultados, né? Então, por fim, eu mostro as minhas saídas, ó. Então, eu mostro o total da compra, eu mostro o desconto, e eu mostro também o valor a ser pago. E agora é só nós ajeitarmos, então, o nosso algoritmo que soluciona o nosso problema proposto. Sempre cuidar, tá, pessoal, para não utilizar letras maiúsculas. Tá? Sempre minúsculo. Ó, agora eu vou ajeitar aqui. Esse é o nosso algoritmo, então, que a princípio soluciona o problema proposto. Tá lá. Aí eu pergunto para vocês, né? Será que esse algoritmo, ele é um algoritmo que ele está sendo bom tanto para o programador quanto para o usuário, né? Eu sempre digo que o nosso algoritmo, ele deve ser construído pensando no usuário final, então ele tem que ter uma usabilidade boa, né? De entendimento para esse nosso usuário. Então, lembre-se, o algoritmo está sim solucionando o problema proposto, mas de uma forma eficiente, né? Para o programador.
Agora nós vamos testar esse algoritmo, pessoal, no Visual G. E eu vou demonstrar para vocês por que ele não está um algoritmo usual para um usuário final, ou seja, o usuário não vai interpretar este algoritmo de forma eficiente, né? Então, vamos dar uma olhada. Então, nós vamos trabalhar com a ferramenta Visual G, tá? Para poder testar esse algoritmo. Vocês vão notar que a ferramenta é uma ferramenta de aprendizagem, que vai nos auxiliar para testar os nossos algoritmos e vai nos aproximar mais da prática da programação de computadores, tá, pessoal? Então, o que eu tenho aqui, né? Você tem a ferramenta, a parte de edição dos nossos pseudocódigos, vocês vão notar que ela já traz a estrutura de um algoritmo em pseudocódigo metalinguagem, né? Onde tudo que eu tenho a partir de barra que fica em verde são anotações que não são levadas em consideração durante a execução do nosso pseudocódigo, então eu posso simplesmente retirar as mesmas, que não são necessárias, e coloquei lá o meu algoritmo, tá? Que nós acabamos de criar. Como é que eu vou salvar este algoritmo, né, pessoal? Para salvar o algoritmo é simples. Basta vocês utilizarem as mesmas funções de qualquer ferramenta que vocês estão acostumados a utilizar, aplicativos, né? Arquivo, salvar como. Basta localizar, então, o local onde vocês querem salvar. Vou salvar numa pastinha lá que eu tenho para os exercícios do pessoal, tá? Aqui dentro da pasta da lógica de programação mesmo, para a gente não perder, né? E esse, então, é o nosso problema 1. Vou colocar aqui, ó. Problema 1. Não, problema 2, né, pessoal? Salvei. Tá lá. Se eu entrar na minha pasta, ó, tá lá o algoritmo que nós acabamos de criar. Ele salva como .alg. Tá, pessoal? Se eu abrir, ele vai abrir como bloco de notas, ó, tranquilamente. Porque, na verdade, o Visual G que eu estou utilizando ele é portátil, né? É uma versão bem antiga e bem portátil, para não dar muito problema na hora de utilizar, não precisa ser instalado nem nada, então é mais tranquilo. Tá lá, esse é o nosso algoritmo. A partir daí, pessoal, nós vamos testar o mesmo. Como que a gente testa? Algoritmo executar, ó. Aí, esse é o nosso algoritmo. Vocês estão vendo que esse algoritmo que soluciona o problema proposto, ele vem só com ponto de inserção intermitente na tela. Se o usuário não sabe do que se trata, ele não vai saber nem o que ele vai inserir, né? Então, eu sempre digo para o pessoal, para os meus alunos, pessoal, sempre faça um algoritmo pensando no usuário final. Façam com que ele se comunique de forma eficiente com o usuário, para que o usuário saiba o que ele deve inserir a cada momento dentro daquele pseudocódigo metalinguagem. Então, um aplicativo apenas com ponto de inserção intermitente não é nada eficiente para o usuário final, né? Então, como que a gente faz? A gente se comunica com o usuário a partir do comando de saída escreva ou escreval, né? Como eu sempre digo, o escreva dispara para a tela, mas não quebra a linha ao final, o escreval dispara para a tela e quebra a linha ao final. Então, agora nós vamos começar a deixar esse algoritmo bom para o usuário final também, tá? Se vocês notarem, eu vou botar aqui o valor de R$1.000 de uma compra, e aí ele vai calcular os 15% de desconto, mostrar o total da compra, o desconto e o valor a ser pago, mas ele não vai demonstrar nada direitinho, ó. Estão vendo? Aqui é o total da compra que eu acabei de fornecer, o total de desconto e o valor a ser pago. Ok? Agora nós vamos arrumar isso para o usuário final. Ele está solucionando o problema proposto, mas vamos lá. Ó, se eu utilizar um escrival, eu vou dar uma quebra de linha. Tá? Vou disparar para a tela uma mensagem e quebrar a linha final. Tudo que tiver entre aspas duplas, dentro de uma cadeia de caracteres, vai ser disparado para a tela tal qual como foi previsto ali dentro do meu escrival. Então, vou colocar lá, ó, programa para calcular descontos. Para calcular desconto de vendas. Ele já está indicando para o meu usuário o que ele vai fazer, né? Olhem só, se eu for executar agora, algoritmo executar, já aparece lá. Ah, mas eu queria centralizar e baixar umas 2 linhas, né? Não na primeira linha, primeira coluna. Vamos fazer isso. Então, lembre-se sempre. Ah, eu quero quebrar uma linha. Então, só um comando escreval. Tem que ser manual, pessoal, porque não existe um comandinho específico para isso, porque não é uma linguagem de programação, isso é uma ferramenta que nos auxilia no aprendizado, né? Então, quebramos uma linha, ó, escreval, quebramos uma linha antes
da mensagem uma linha após. Olha lá como é que vai ficar o nosso algoritmo para o usuário final. Tá aí. E aí vocês vão notar, né, que sempre nós temos, ó, lá no inferior do app, da ferramenta, nós temos o que acontece na memória da máquina e o que acontece na tela do usuário enquanto esse algoritmo está em execução. E aí ele simula, né, a tela do usuário e simula a memória da máquina, assim como a gente viu lá nas outras videoaulas, né, eu fazendo no quadro, simulando o que está acontecendo na memória da máquina, o que está acontecendo na tela do usuário. Né? Se você perdeu, volta lá na aula 1 e 2 e verifica esses conceitos básicos também de comando de saída e comando de entrada, tá, pessoal? Então, agora, no meu comando escreva, eu vou solicitar o valor total da compra. Ó. Valor total da compra. A partir do meu comando de saída. E vou colocar aqui 2 pontos, um RS cifrão. Aí, ó, solicitei. Neste momento, pessoal, vocês vão ver, depois que eu solicitei o valor total da compra, você tem um comando de entrada leia, chamando a variável que foi previamente declarada para receber essa informação. Esse leia vai ser o cara responsável por colocar o ponto de inserção ao lado aqui do meu cifrão. Se vocês notarem lá, ó, algoritmo executar, tá lá. Esse ponto de inserção aqui, ó, foi colocado pelo meu comando leia. Neste momento, se eu digitar lá o valor total da compra, ó, beleza? Ele captura e armazena em memória referente à variável lida, e aí então ele calcula o total de desconto e o valor a ser pago. Ó. Só que nós não ajeitamos isso ainda, vamos ajeitar, né? Ok, mostramos o valor total da compra, beleza? Ele vai calcular então o total de desconto de 15% e o total a ser pago. Nesse momento eu vou mostrar aqui, ó. Total da compra, né? Que é o valor da compra total, sem o desconto, e que está armazenado na minha variável total que foi lida anteriormente. Tenho que mostrar também o total de desconto. Imprimo lá na tela para o meu usuário, né? Total de desconto, pessoal, em matéria de ser monetário, né? Não esqueçam. E tenho que mostrar também o valor total a ser pago. Aí. Que foi calculado e atribuído à variável VP. Agora, meu algoritmo está ok. Vamos ver isso acontecendo. Olha lá. Ó. Digito lá o total da compra. Teco Enter. Tá lá. Ó. O valor total da compra, que é R$1.000, o total de desconto e o valor total a ser pago. Ok, agora eu posso arrumar isso também, né, pessoal? Posso dar uma quebra de linha aqui, ó, antes das minhas saídas, para separar, né, do valor total da compra que o usuário fornece, e além disso, colocar os 2 pontos dos casos decimais após a vírgula. Então, aqui, ó, do lado da variável, no comando de saída, são colocados 2.2, que indica, eu quero imprimir 2 casas depois da vírgula. Isso é como se fosse uma máscara que eu estou colocando, que vai sair apenas na tela do nosso usuário, tá? Não valor monetário, 2 casas depois da vírgula. Claro que isso pode ser aumentado ou não, vai depender de vocês. Outra coisa que o Visual G nos permite trabalhar é com o comando limpa tela, onde eu posso ler a informação. Ó, o que acontece aqui, ó? Olha lá, digito o valor, R$1.000, e aí ele mostra os valores, ó. Valor total da compra, R$1.000, 150 de desconto e 850 de pagamento final. Ok, tá lá. E aí o que pode acontecer também? Eu posso trabalhar ele passo a passo, ó, para vocês verem certinho o que está acontecendo a cada comando, ó. Declara as variáveis, lá em memória já alocou espaço para cada uma delas. Passa para o próximo passo, ó, começa a interação homem-máquina, né? Dispara para a tela mensagem, quebra a linha, dispara a mensagem solicitando, então, o total da compra. Quando eu executo o comando lei, ele coloca o ponto de inserção intermitente, digita o valor total da compra, dá um enter, ele captura e armazena em memória para ser utilizado anteriormente. Ó. Notem que ele armazena exatamente na variável que foi lida, no caso, total. Calcula o total de desconto, ó, calcula e atribui, calcula o valor total da compra, calcula e atribui na variável que está recebendo e dispara para a tela as informações. Ó. Lá, e finaliza. Agora, posso também fazer o seguinte, ó. Tem um comando chamado limpa tela. Esse comando, ele limpa a tela após
os comandos que estão acima dele, ou seja, o que é o limpa tela? Ele apaga tudo que aconteceu antes dele e segue para uma nova tela somente com as saídas de dados, onde eu posso colocar, então, essa mensagem novamente aqui, ó. E aí fica o meu programinha melhor, ó. Quer ver? Olhem lá. O valor a ser pago, 1.150,90, vamos ver. Olha lá, ó. Olha lá. Vocês notaram que ele limpou a tela? Vamos ver isso funcionando passo a passo? Olha lá, passo a passo agora. Vamos lá. Tá lá. Total da compra, 1.150,90. Armazenou. Vamos para o próximo passo. Ó, limpou a tela e seguiu. Lá, ó, pessoal. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido absorver o que eu estava tentando passar para vocês, né? Vou fornecer para vocês também lá tudo certinho, conforme nós havíamos combinado, e espero que vocês tenham pego direitinho como é que foi feito esse algoritmo, tudo certinho. Qualquer coisa nos falamos na íntegra. Até a próxima.